tá todo mundo assim com medo que exista uma pausa muito grande na série. E ela pode mesmo acontecer. Doctor Who tá prestes a voltar para as nossas telinhas e eu tô aqui então finalmente mais uma vez para começar a falar sobre a série, para esquentar aí os motores da TARDIS e começar a debater, falar com você sobre as novidades, sobre tudo que saiu nesses últimos dias, nessas últimas semanas sobre Doctor Who, porque tem bastante coisa e esse é um vídeo sobre as novidades, mas também sobre um bate-papo, que eu quero ter uma conversa bem sincera com você sobre o que vai acontecer em Doctor Who, qual vai ser o futuro da série e por que a gente precisa talvez ficar meio atento aí, ficar meio talvez preocupado com um possível hiato de Doctor Who, que esse hiato significaria uma pausa de alguns anos para a volta dessa terceira temporada da série aí pela Disney ou pela própria BBC. Eu tenho mais algumas coisas também a falar, por exemplo, Doctor Who no SBT, o que rolou aí. Então, vamos lá, porque tem trailer para comentar, tem os posters novos para falar e também o mais legal, talvez, além do trailer, são os títulos dos episódios que eles revelaram aí recentemente. Então, fica aí, pega um chazinho, alguma coisa, um refrigerante talvez, não sei. Fica aí que a gente vai conversar sobre a série. E claro, eu vou trazer todos os vídeos sobre cada episódio que vai sair dessa próxima temporada de Doctor Who, ainda na Disney, é a segunda temporada. Lembrando que essa temporada foi gravada quase ao mesmo tempo com a primeira temporada que a gente já assistiu e tem todos os vídeos aqui no canal. E por isso ela tá saindo com tanta antecedência, talvez, porque ela foi produzida muito rápido. Doctor Who e a Disney, a BBC e a Disney, fecharam um contrato em que Doctor Who teria 2 temporadas e essas 2 temporadas estão aí com a gente e a gente vai assistir o primeiro episódio dessa nova temporada no dia 12 de abril. Então foi revelado a data oficial que Doctor Who vai começar a ser transmitido, né? Então, no mesmo esquema do ano passado, a gente vai lá, assiste. Tem o vídeo aqui, vai ter podcast também. A nova era de Doctor Who está sendo transmitida na Disney desde os especiais de 60 anos. E a era anterior de Doctor Who, desde o 9º Doutor até a 13ª Doutora, estavam lá no SBT. E eles estavam divulgando, estavam colocando temporada após temporada, num jeito meio lento aí de colocar, iam inserindo aos poucos. E recentemente foi divulgado que não vai mais ter Doctor Who naquele streaming do SBT. Eles vão tirar a partir aí do meio do ano, que foi assim uma péssima notícia. Mais uma vez, Doctor Who não sobrevive em nenhum serviço do Brasil. Eu não faço ideia do que aconteceu aí, deve ter dado algum problema, mas eu não faço ideia do porquê eles demoraram tanto para lançar as temporadas e nem dá tempo de aproveitar, porque não foi tempo suficiente para as pessoas irem lá e assistirem. Imagina uma pessoa que decidiu assistir Doctor Who, tá lá vendo, mas tem 200 temporadas para assistir de toda essa série nova. E aí essa pessoa descobre que não vai mais assistir, não tem mais onde ver Doctor Who. Então é mais uma vez uma decepção essa ideia de trazer a série nova de Doctor Who para o Brasil. A série clássica eu nem menciono porque é impossível, mas a série nova, todas essas eras de Doctor Who tá há anos sendo um problema, e mais uma vez está sendo um problema porque a gente pensou finalmente agora a série tem um lugar para ficar. Não tem. SBT, enfim, não sei o que rolou. Então é um vídeo já que a gente começa com esse papo de decepções com relação às decisões que são tomadas em Doctor Who. Então vamos falar um pouco dos títulos dos episódios, porque é aí que a gente começa a entender mais ou menos qual vai ser a vibe da temporada. A temporada anterior foi super legal, eu revi a temporada anterior não faz muito tempo, e eu me surpreendi. Eu já sabia que tinha sido boa, mas eu me surpreendi como ela fica interessante de rever. Ela não é cansativa de se reassistir
dá aquela vontade de continuar revendo. Sim, tem vários pontos que poderiam ter sido bem melhores, mas não é algo que eu diria, nossa, que péssima temporada. É uma temporada divertidíssima, tem episódios incríveis, como por exemplo o Rogue, né, o Ladino. O final da temporada é sensacional, apesar de ter aqueles momentos que a gente pensa, putz, se tivesse sido escrito um pouco melhor, seria ainda melhor, mas fazer o quê? A gente teve essa história, mas o que me surpreendeu até agora, e pelos trailers e teasers que eles já divulgaram um tempo atrás, e esses novos, é a diferença no tom que vem pra série, e surpreendentemente é uma coisa que talvez a gente pensasse que não aconteceria. Eu vi muitos comentários sobre isso, que talvez as duas temporadas fossem muito similares, porque não daria tempo para eles aprender com os erros da primeira e para fazer essa segunda, porque elas foram produzidas ao mesmo tempo, mas pelo trailer, por tudo que a gente tá vendo aí, definitivamente tá bem diferente no tom, e parece que as coisas estão se encaminhando para ter uma história bem legal com esse doutor, com a Belinda, que é a nova companheira do doutor, também com a Ruby, que vai continuar em alguns momentos, ela aparece no trailer. Então, né, vamos ver quais vão ser essas novidades aí. E eu tenho aqui a lista em mãos dos episódios, dos títulos dos episódios em português. Eu imagino que esteja mais ou menos certo essas traduções aqui. Se não for isso, é mais ou menos isso. Então, vamos lá. O primeiro episódio é a Revolução dos Robôs. Não sei dizer muito, né, o que pode ser isso, pode ser tanto o Cyberman, pode ser qualquer outro robô, mas é legal que é um episódio que já tem um título, eu diria, melhor do que Space Babies, bebês do espaço, enfim, me parece mais legal um episódio sobre isso. Pelas imagens dos trailers, pelo que foi divulgado, parece um episódio interessante também, então eu tô curioso para ver. O segundo episódio se chama Luxo, somente isso. O terceiro episódio, O Poço, que eu fiquei curioso sobre um título de episódio assim de Doctor Who. E eu gosto quando esses títulos dão uma sensação um pouco sombria, que pode ser algo bem misterioso, como a gente teve no 73 Jardas lá na temporada anterior. Gosto dessas coisas e vamos ver no que vai ser. Dia de Sorte é o episódio 4 dessa próxima temporada, que parece que é o que vai ter a participação maior da Ruby aí, pelo que eu vi nas imagens e na divulgação, então vamos ver. E também um dos trailers mostra a Ruby contando alguma história que parece uma história de terror, alguma coisa assim, que lembrou bastante também o 73 Jardas. Não sei porque eu tô numa expectativa que talvez esses episódios tenham alguma conexão com esse próprio 73 Jardas, talvez uma relação aí que, não sei, me parece, porque o 73 Jardas fala sobre mitologia, fala sobre todas essas coisas mais misteriosas assim, e Dia de Sorte também é algo que lida com o desconhecido, com a sorte, com enfim, o místico talvez, né? A sorte é algo que a gente não vê, a gente acredita ou não. Então mais ou menos naquela ideia das 73 Jardas, sobre a Ruby lá acreditar que eles pisaram naquele círculo lá nas montanhas, e isso fez com que ela fosse para uma realidade alternativa em que tais coisas aconteceram. Não existe uma explicação sobre isso, mas é interessante como esses episódios podem ou não estar relacionados, e eu gostaria que tivessem, seria bem interessante. O próximo episódio se chama A História e o Motor, um título bem difícil de entender o que está rolando aí, então eu não vou nem tentar adivinhar, porque é engraçado. Dia de Sorte é sobre a Ruby, a gente teve isso também na primeira temporada. A História e o Motor me lembra o título do Dot and Bubble, que é o ponto e bolha. A História e o Motor.
ponto e bolha. São essas conexões que eu não sei se são propositais ou se porque a série estava sendo produzida ao mesmo tempo, essas ideias acabam vazando umas nas outras e convergindo e acabam ficando similares, ou é proposital mesmo. A gente nunca vai saber. Talvez a gente saiba, talvez eles revelem alguma coisa bem diferente aí nos bastidores quando esses episódios forem ao ar. A gente só vai saber quando assistir, quando descobrir o que tá rolando aí na próxima temporada. E aí vem o próximo episódio, que também é um episódio relacionado com música. Então a gente teve um episódio relacionado com música lá na primeira temporada, com Maestro, enfim. E aqui, o concurso interestelar de música. E eu quero destacar aqui que é o primeiro episódio escrito por uma pessoa trans em Doctor Who, o que é super legal. Então a gente teve na temporada anterior ali drag queen, toda essa representatividade num episódio sobre música, e aqui mais uma vez o concurso interestelar de música escrito por uma pessoa trans, que eu tô muito empolgado, porque eu acompanhei o trabalho dela durante os podcasts de Doctor Who na época dos especiais de 60 anos, e ela tinha ótimas ideias para episódios, ela já falava sobre escrever para Doctor Who, enfim, e então eu fiquei curioso, e eu tenho muita expectativa que talvez essa geração nova de escritores e escritoras, enfim, que estão entrando em Doctor Who sejam potenciais para substituir Russell T Davies no futuro. Eu acho que ter essa novidade, essas pessoas que trazem um olhar diferente para Doctor Who, trazem um olhar que realmente não é o mesmo olhar de, por exemplo, um homem de 60 anos como o Russell T Davies ou o Steven Moffat, que viveram e cresceram com a série de uma outra forma, e essas outras pessoas que então tiveram uma vivência diferente e enxergaram Doctor Who com olhos diferentes. Eu acho que escrever Doctor Who dessa forma também, com outro olhar, pode ser interessantíssimo e, enfim, tem tudo para ser um episódio grandioso e maravilhoso. Também lembra na primeira temporada lá com o Nono Doutor, toda aquela coisa de episódio com Big Brother, enfim, então acho que pode ser legal. E por fim, os dois últimos episódios são Mundo dos Desejos e A Guerra da Realidade. Ótimos títulos que já criam uma expectativa enorme para o que pode acontecer aí no final da temporada. Se a temporada anterior teve já episódios interessantes com finais grandiosos, imagino que vai acontecer então nessa próxima temporada, que desenvolve mais a história, porque a primeira temporada foi mais a história da Ruby. Mas o que vai ser aqui nessa segunda? Tem informações que, por exemplo, a Belinda, ela não tá muito afim de viajar com o doutor, ela quer voltar para casa, numa data específica no ano de 2025. Mas eles não estão conseguindo fazer a TARDIS voltar para esse momento. Eu li algo assim que o Russell T Davies falou. Então o que pode ser que tá acontecendo aqui? O que a realidade tá, né? O que tá rolando na realidade? Tem uma guerra da realidade aqui acontecendo. Então é uma temporada que traz 2 episódios também com títulos que conversam, por exemplo, Dia de Sorte lá, o 4º episódio, e Mundo dos Desejos, esse penúltimo episódio da segunda temporada. Sorte, desejos, a guerra da realidade, são assuntos maiores, são assuntos que parece que ultrapassam aquela ideia de universo sendo destruído, planeta Terra sendo destruído. Aqui é a realidade, né? Guerra da realidade. Então, expectativas altíssimas para tudo isso. O trailer dessa próxima temporada, teve vários trailers que eles divulgaram. E o trailer, o que se destaca mais para mim, a imagem linda, a forma como tudo está sendo feito. Dá pra ver que eles se esforçaram em transformar o tom das temporadas, mostrar que elas não têm nada a ver uma com a outra, não é porque foram produzidas ao mesmo tempo que elas vão ser iguais, isso não existe e tá muito bonito, tá muito perceptível isso. A nova Companion parece ser incrível, a história dela parece ser interessante também, e o fato de que tem outras pessoas aí, a Ruby vai voltar em alguns momentos,
provavelmente a Unity também. Então é uma temporada que tá criando muita expectativa em mim. Por isso que eu vim fazer esse vídeo, porque eu tô empolgado em saber o que vai acontecer e também ler os comentários de vocês e entender quais são as expectativas. E também como nós tivemos lá na primeira temporada os deuses, né, desde o especial de 60 anos, Toymaker, depois Maestro, Sutekh. A ideia dos deuses continua. E tem aqui também no trailer da segunda temporada, que é aquele episódio que eles se transformam em desenho animado. Então parece que Doctor Who vai ter um episódio animado que é super legal. Tem essa relação em usar artes diferentes e trazer isso para a série, o que é muito bom. E eu quero ver muitos bastidores disso para saber como eles criaram isso, porque em um mundo de que tudo é a inteligência, né, que é artificial, ver Doctor Who usando arte, usando pessoas para fazer as coisas é sensacional e eu quero ver mais sobre isso. Estou muito empolgado com essa ideia de transformar Doctor Who numa multilinguagem aí, fazer as coisas se relacionarem. Eu acho que demorou até para Doctor Who fazer um episódio animado com os personagens em animação, mas agora com dinheiro é possível fazer isso e parece que vai ser ótimo. O trailer, incrível, não tenho como criar muitas teorias sobre ele, porque, enfim, a gente cria teoria pra se decepcionar depois, mas ele tá muito lindo, é o que eu posso dizer. O que eu lembro e o que ele me parece é a 9ª temporada com a 10ª temporada meio que misturados assim, deu essa impressão pra mim. O visual dá essa sensação, também o tom e o tema parece uma mistura da 9ª e 10ª temporadas. E nada melhor do que 9ª e 10ª temporadas. Então tem isso. E o doutor falando mais uma vez que ele é o último dos Senhores do Tempo, como sempre, vamos lá. Mas parece até o momento que tá tudo bem sensacional. Não vejo a hora de chegar aqui, comentar sobre os episódios, vocês assistirem, a gente debater numa paz, numa boa, porque é para isso que serve esse canal, pra gente conversar de uma forma bem legal sobre Doctor Who, porque senão nada tem sentido, né? Ficar reclamando e xingando todo mundo. Não tem sentido. Mas agora vamos pro papo sério, que é o papo de o futuro de Doctor Who. Porque 2 temporadas aconteceram. Então aí a gente falou sobre a primeira, os especiais de Natal, também teve os especiais de 60 anos. Vamos falar também sobre a segunda temporada, sobre os episódios que vem aí. Super legal, mas e depois disso? Vai ter o quê? O que vai acontecer no futuro de Doctor Who? Esse é o debate, porque tá todo mundo assim com medo que exista uma pausa muito grande na série. E ela pode mesmo acontecer. O que tá rolando aí é que assim, eles fecharam esse acordo com a Disney, que é 2 temporadas, né? Todo esse acontecimento aí de Doctor Who, a volta de Doctor Who disponível na Disney, mas a gente precisa entender uma coisa também, que Doctor Who só tá disponível na Disney e tem a produção da Disney, mas Doctor Who não é da Disney. Doctor Who continua sendo da BBC, nessa instituição aí da Inglaterra, enfim. Doctor Who não é da Disney. Então existe um papo aí se Doctor Who vai ser cancelado pela Disney e acabou. Não, Doctor Who vai sair da Disney e vai continuar sendo produzido pela BBC de uma forma em menor escala, mas isso aconteceu desde 1963 e nunca foi um problema, então não tem por que ser um problema agora ou no futuro. Então Doctor Who fechou esse contrato de 2 anos aí com a Disney e produziu essas temporadas, mas a renovação de uma continuidade aí de Doctor Who sendo produzido aí junto com a Disney e continuando a transmitir no streaming da Disney, só vai sair essa confirmação depois que essa temporada for ao ar. Doctor Who tá no topo das séries mais assistidas no mundo na Disney. Isso não é um problema. Mas o problema maior é que eles só vão anunciar a renovação
e só vão começar as gravações de uma próxima temporada depois que essa for ao ar. Doctor Who ainda não começou a gravar uma próxima temporada. Então, o problema do hiato é justamente esse. Quando vai começar a gravação da próxima temporada? E quando ela vai ser transmitida? Então, pode demorar um tempo. E esse tempo é muito chato, porque aí a gente tem que ficar esperando, a gente tem que ficar aí sem fazer nada, porque não tem muito o que fazer. Se Doctor Who não tá no ar, eu também não tenho muito o que trazer aqui no canal, apesar da série ter 1 milhão de episódios, mas é um trabalho muito cansativo e é um canal muito pequeno para manter atualizado por anos e anos e anos sem a série estar no ar, sem ter essa empolgação com a série no ar, porque os vídeos geralmente que são publicados fora de temporada, eles têm menos visualizações e isso é trabalhoso e ao mesmo tempo tem pouca recompensa nesse caso. Então eu também fico pensando qual seria o futuro do canal numa pausa de 1 ou 2 anos sem Doctor Who, porque em 1 e 2 anos muita coisa muda na vida, muita coisa pode acontecer e eu não posso confirmar que quando a série voltar talvez eu esteja fazendo os vídeos. Espero que sim, espero que eu fique empolgado ainda lá, mas é tudo uma incógnita. Quando o Doctor Who volta? Quando vão começar a gravar as coisas? Não sei. Mas sim, a série vai voltar, não tem muito problema com isso. Não vai ser renovada pela Disney, por exemplo. Vai sair de lá. A BBC vai produzir e continua da mesma forma, ou eles fecham um contrato com outro lugar, sei lá. Opção tem. Doctor Who é extremamente importante hoje para a cultura pop em geral, e eu acho que uma pausa muito grande como foi na série clássica é meio que impossível assim. Essa temporada vai ao ar aqui a partir de abril, e aí depois, ainda em 2025, vai ter o spin-off de Doctor Who, o War Between the Land and the Sea, que é essa série derivada de Doctor Who que vai ser transmitida, que também estava dentro aí do esquema com a Disney, enfim, e que vai ter 5 episódios. Depois disso é essa pausa, esse momento de aflição que a gente não sabe qual vai ser a continuidade disso aí. Mas, então, abril, tem um tempo aí pra gente assistir Doctor Who, depois vai ter o spin-off também, não sei quando sai o spin-off, mas vai acontecer em 2025. E aí é esperar pra saber se vai rolar alguma coisa extra especial de Natal, que, falando agora, eu não faço ideia se foi gravado um especial de Natal para 2025 ou não, mas eu duvido que seja muito difícil gravar um especial de Natal em tempo pro final do ano. Não sei como vai acontecer essas coisas, mas é isso que a gente tem aqui. O futuro é incerto, provavelmente se sair novidades durante essa temporada ou no final dela, a gente vai conversar aqui no canal e a gente vai ver o que vai rolar, e daí é mais fácil decidir as coisas. Mas por enquanto, esse é o futuro de Doctor Who, esse é o momento que a gente tá. Tem muita coisa legal ainda para acontecer, então eu queria trazer esse vídeo para atualizar todo mundo e também já para começar a empolgar, né, para a próxima temporada que tá chegando e que vai ser super legal de vir aqui falar e debater. Mas, certo? Muito obrigado por assistir. E eu te vejo no próximo vídeo, na verdade quando a temporada for ao ar. É isso, e até mais. Tchau, tchau.